estar falando sobre conquistando nações. E as nações da Terra são muitas, e muitas pessoas tentam conquistar as nações, os países se juntam para guerrear uns contra os outros, e a gente vê isso acontecendo muito. Mas a conquista que eu estou falando de nações aqui é conquistando para a paz, conquistando para o amor. Como é que a gente conquista para a paz e para o amor? Em Lucas 2, o profeta Simeão, ele estava no templo quando João, José e Maria chegaram para apresentar Jesus. E ele pegou aquele bebê na mão e falou: agora, Senhor, tu podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então, em Lucas 2, nós vemos aquele que foi preparado para conquistar as nações, trazendo paz, realmente trazendo amor e trazendo união. É Yeshua HaMashiach. Então, ele é a grande porta, é o grande caminho para que as nações sejam conquistadas, para que os povos vivam em paz. E quando nós estamos com Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Ele, então nós já começamos a fazer parte desse reino do amor que Jesus veio conquistar, onde o Senhor diz, Pedro escreve lá, em 1 Pedro 2, que nós somos a geração eleita. Então, aqueles que estão com Cristo, que seguem a Cristo, que entregam a sua vida para Jesus, eles já são uma geração eleita, já são separados, eles já são um sacerdócio real e já são uma nação santa. Então, Jesus já tem conquistado uma nação que é a nação que o segue, que é a nação que o serve, é o povo adquirido. E nós estamos aqui para anunciar as virtudes de Jesus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqueles que não eram povo, acabam se tornando povo, e assim vai se conquistando as nações, formando uma nação só, aquela nação que Jesus é o grande governante. Quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela estátua, ele já dizia o que ia acontecer, a conquista das nações. Quando ele viu a cabeça de ouro, o tronco, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas, né? As pernas de ferro e os pés ferro misturado com terra. Ele já viu cada um dos reinos que existiriam. Que hoje nós temos os pés, que são os 10 reinos misturados, um pouco de força, um pouco sem força. E aí vem uma pedra, nesse sonho que Nabucodonosor tem, ele abate nesses 10 dedos do pé, e essa estátua destruída, e essa pedra cresce e toma a terra. Então, essa conquista de nações, ela tem acontecido. Esse reinado da cabeça foi destruído, o reinado do tronco foi destruído, o reinado do ventre, das pernas foi destruído, e agora os últimos 10 reinos, que é o que nós vivemos hoje em dia, ele será destruído, e Jesus vai crescer como a pedra angular. Essa é a conquista. E como que nós conquistamos as nações? Nós conquistamos, como nós temos aqui, né, no calendário de Deus, a gente já estamos comemorando hoje, o sangue nos umbrais das portas, o sangue de Jesus cobrindo todas as idolatrias e acontecendo a festa do Pêssach, da Páscoa, onde Jesus foi entregue, ele se entregou, morreu por nós, e depois, no primeiro domingo após o sábado da semana dos pães ázimos, é comemorado primícias. E por um acaso ontem foi sábado, hoje é primícias, ontem foi Páscoa, hoje é primícias. Então hoje se comemora primícias, 2 festas seguidas. E essa festa de primícia é que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Então a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus nesta semana. Então o reinado dele
já se iniciou naquele momento e nós comemoramos isso todos os anos. E como que a gente comemora? A gente está no mês de Aviv, onde a tribo desse mês é Judá. E o que diz a respeito de Judá? Judá vai à frente. Judá é a tribo de guerra e ela guerreia com adoração. Então, o Salmo 108:3 diz: louvar-te-ei entre os povos, Senhor. A ti cantarei salmos entre as nações. Então, nossa primeira guerra para a conquista de nações é adorar, é louvar, é levantar cânticos ao Senhor, como estamos fazendo hoje. Estarmos cantando, como a Bíblia diz, no Salmo 119, 7 vezes por dia te adorarei. Então, nós podemos pegar os portais durante o dia e estarmos adorando ao Senhor nesse mês, e assim nós entramos na conquista de nações, começando com a adoração. E como que nós determinamos os territórios? Como o Senhor disse para Abraão: porque o Senhor teu Deus te abençoará como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, não tomarás empréstimos. Dominarás sobre as muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Então, a promessa que existe sobre a nação que Jesus tem formado, daqueles que entregam a vida para Ele, que o servem, essa nação sobre toda a terra, ela vai sendo ajuntados, povos vão sendo ajuntados em todas as nações, as pessoas se levantando em adoração, e essa palavra que Deus deu para Abraão, e nós somos zambujeiros enxertados na videira, nós estamos debaixo dessa palavra. Então, a gente vai emprestar, não vamos tomar empréstimos. Nós vamos dominar as nações e elas não dominarão. Então, nós dominamos com a nossa adoração, com a nossa oração, com a nossa pregação, convertendo pessoas para o Evangelho. E quando fazemos isso e discipulamos, nós estamos aumentando o governo de Jesus sobre a terra. Então, essa pedra, ela chegou, ela tem destruído a cultura dos povos e tem trazido a cultura de Jesus. Então, quando nós tomamos essa postura de conquistar as nações, começa como ide. É um verbo de imperativo, dando uma ordem, sem negociação. Ide, ensinai todas as nações. Então, nós ensinamos a palavra para o nosso vizinho, para aquele que está ao nosso lado, trabalhando com as pessoas ao nosso redor, aquelas que Deus nos deu, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, fazendo discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ensinado. E Jesus está conosco todos os dias, até o final dos séculos, quando ele governará não só a Terra, eu creio, mas governará o universo. Eu creio que todos os países, os universos que não conhecemos, eu creio que o Senhor, ele não é estático, Deus é dinâmico. Então, eu creio que ele está criando coisas todo dia, criando planetas, criando sistemas solares que nós um dia iremos governar. Eu creio assim. Eu acho que Deus não é limitado no meu pequeno mundo aqui, do planeta Terra, no meu país. Eu acho que Deus é amplo e ele tem muitas coisas para serem governadas e dominadas. E começa conosco, adorando ao Senhor, conosco, tendo uma vida com o Senhor, e as pessoas que Deus nos coloca, nós vamos ensinando-as, libertando-as, trazendo luz sobre elas, e elas vão crescendo no conhecimento da palavra e vão conquistando outras pessoas, e assim nós vamos conquistando as nações. E nós, se nós diligentemente ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos o conserto, então somos a propriedade peculiar dele dentre os povos, porque a terra é do Senhor. Então, conquistar as nações não é uma coisa que a gente vai guerrear com outras nações que estão em outro lugar. Não! A terra já é do Senhor, as nações já são do Senhor, e apenas temos que trazer a luz de Cristo sobre elas, para que elas se alinhem com a promessa do Senhor sobre elas. Eu acho essa situação maravilhosa. E esse texto de Salmos 2, que eu gosto muito,
que é um salmo que o Senhor, Deus, deu através de Davi, falando exatamente de Jesus como rei, como governante da terra. E esse salmo diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Então, tudo que os povos estão fazendo, eles se amotinam, eles tomam posição e conspiram unido, e às vezes conspiram contra Jesus, se levantam contra o Senhor. E eles dizem no versículo 3: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as algemas. Então, os povos, eles ficam guerreando contra Jesus, mas do trono do céu, o Senhor põe-se a rir e caçoar desses reis, e Deus, em sua ira, os repreende e diga: eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então, Deus já estabeleceu em Sião o seu rei, que é Yeshua HaMashiach. Ele já está governando nesse momento espiritual, mas um dia ele vai descer e vai governar na terra mesmo. E o Senhor Deus diz para Jesus: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, despedaçarás como um vaso de barro. Então, essa palavra já foi liberada, o Senhor já liberou, porque Jesus já pediu, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele já pediu as nações como herança e elas já foram entregues para Jesus. É só uma questão de tempo. Então, nós escutamos a voz do Senhor, nós evangelizamos os que estão ao nosso redor e vamos juntando um povo que é uma nação para o Senhor, e as outras nações serão destruídas. É maravilhoso isso. Então, o Senhor diz: sejam prudentes, aceitem a advertência, ó autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante se acende-se a sua ira. E como são felizes os que se regozijam nele. Então, Jesus, ele é aquele que já está governando. Ele já está governando. Ele já está governando sobre nós. Nós estamos levando a sua palavra. Então, quando a conquista de nações, ela começa assim, com a adoração, com a pregação do evangelho, com o discipulado, o batismo com as pessoas, e vamos trazendo as pessoas para perto. E eu acho maravilhoso, porque Isaías 60, ele já diz a glória do Senhor governando sobre a terra. Ele tirou as trevas da terra e está trazendo a sua maravilhosa luz. E as portas da casa do Senhor jamais serão fechadas. Dia e noite estarão abertas para que sejam trazidas as riquezas das nações. Então, as riquezas das nações se arregimentarão para o Senhor, que ele governará em Sião. Então, a glória do Líbano vai vir, os filhos dos opressores virão, e todos virão para adorar ao Senhor. Então, isso é uma questão de tempo. Nós temos que prosseguir conquistando os territórios ao nosso redor, para que o Senhor governe totalmente sobre a terra. E todos nós chamaremos Sião, onde Jesus governará, a cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Ela não mais será abandonada e nem odiada, mas será uma alegria e um orgulho para todas as gerações. E a profecia do Senhor já foi liberada, e ela está sobre nós. Nós beberemos o leite das nações e seremos amamentados por mulheres nobres. Saberemos que o Senhor, o nosso Salvador, o Redentor, o poderoso de Israel já está reinando. Então, essa conquista ela já está acontecendo, e eu profetizo que ela não parará, ela continuará com orações, com adorações, e não se ouviremos mais falar de violências, não ouviremos nem de ruína, nem de destruição, porque os muros do Senhor serão chamados salvação, e as portas do Senhor serão chamados louvor. O Senhor Deus, ele já está descendo, já está acontecendo uma ligação, uma fusão entre céus e terra, porque o Senhor já está descendo para governar sobre a terra.
Nós estamos nos últimos tempos. E esse texto de Isaías 60, para mim, ele é maravilhoso, porque ele já iniciou o seu cumprimento. Porque o Senhor Deus será a nossa glória, ele já está descendo com a sua glória. E todo o povo será justo, e o Senhor possuirá a terra para sempre. Jesus é o renovo plantado pela mão do Senhor, e ele manifesta a sua glória sobre a terra. Eu envio essa palavra que a glória de Jesus sobre a terra já está sendo manifesta. A luz do Senhor já chegou, e a conquista das nações estão sendo conquistadas as nações. Um verbo do presente contínuo, está sendo feito isso, sim. O povo será justo e possuiremos a terra para sempre. Jesus é o nosso renovo. Nós, os pequeninos, se tornaremos 1000 e somos uma nação poderosa. O Senhor, na hora certa, está fazendo isso sobre a terra. Eu creio e eu clamo esse chamamento, essa conquista das nações sobre a terra. Eu senti, quando eu estava orando sobre essa palavra, que isso já está acontecendo. Não é um planejamento para a conquista de nações, elas já estão sendo conquistadas. Estão sendo conquistadas. E não cessarão de ser conquistadas até que seja completamente realizada. Nós te adoramos, Senhor, e te engrandecemos, ó Pai, porque eu creio que nessa hora, dessa palavra liberada, da tua oração liberada para os teus filhos aqui, o Senhor já tem estado conquistando a terra e completará de maneira maravilhosa. E nós todos, seremos uma nação santa, o mundo todo será nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, porque Jesus já ressuscitou, já está em pé e já está se movimentando para descer à terra e conquistar de vez esse território. Eu te adoro, Senhor, por isso, e creio e declaro que as nações já são do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus.